Então, boa tarde, que todos estejam bem, que esse sol maravilhoso aqui no Nordeste também esteja abraçando os demais colegas de outras regiões. Qual é o propósito dessa chamada de hoje? Carla querida, como vai? São José da Coroa Grande, terra maravilhosa, de gente linda, elegante e sincera, conectada com a luz. Então, Carla, você também, né, que atua como psicóloga, como eu também, eu vim comentar acerca do encontro de ontem com alguns colegas no formato de dinâmica de grupo online. Foi bem interessante. Por quê? Porque, a princípio, cada um de nós recebeu uma folha em branco, tá? E o propósito dessa folha em branco era justamente muito sal e muito sol, né? Muito bom, Carla. E o propósito dessa folha em branco era justamente que a gente conseguisse passar para o papel o que nós estávamos reverenciando, priorizando naquele momento. E a ideia seria passar para essa folha em branco, não é? Questões que envolvesse a figura do coração ou círculos. Cada um de nós iria escolher se iria colocar corações ou círculos. Carla, você, por exemplo, agora está com papel e lápis disponível para a gente tentar fazer uma situação muito parecida com a de ontem, também online, porque aqui eu estou com o resultado de ontem. Seria interessante fazer alguma coisa com o resultado de agora. Tu estás com essa disponibilidade? Se tiver, a gente começa e a gente faz também aqui. Mas qual é a ideia? É a gente entender, não tá, né? Tá tudo bem, tá certo. A gente entender que podemos sim realizar encontros com dinâmicas de grupo, mesmo à distância. Isso é que é interessante. No nosso grupo ontem, tínhamos amigos de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe e de São Paulo, tá? E aí éramos em 12 pessoas. Inclusive, alguns deles estão online agora. Não sei se vão entrar. Qual que é a ideia? A gente pediu para que cada um deles, depois da introdução, da expectativa desse encontro online, porque tudo que foge ao modelo convencional, para algumas pessoas gera uma certa insegurança, gera um certo desconforto e até o quesito espontaneidade possa ser que fique comprometido. Mas com essa quebra de gelo, com essa forma genuína do nordestino, né, Carla? A gente vai conseguindo chegar mais próximo dos demais colegas de outras regiões, de modo que cada um de nós recebeu a folhinha em branco, e o comando foi o seguinte: a gente colocar nesses círculos ou nesses coraçõezinhos palavras-chave que viessem à mente naquele momento. E assim nós fizemos ontem à tarde. E a ideia era cada um fazer no máximo em 5 ou 7 minutos, aguardar um pouquinho para depois apresentar o grupo pelo Google ou pelo Meet. Então era um espaço bem reservado, não tinha essa amplitude de se colocar numa exposição maior. Era um espaço bem reservado e bem, digamos assim, limitado, no sentido da troca. Então aí eu dispunha naquele momento, estava dispondo naquele momento de 3 cores de lápis, né? Alaranjado, rosa, verde e, na verdade, 4 cores e azul. E eu coloquei isso aqui para eles, tá? A questão da saúde, da fé, família, sentimentos, vida. Essa foi a minha página para que nós então pudéssemos comentar por que é que eu havia colocado esses sentimentos, esses aspectos e em qual proporção isso estava acontecendo na minha vida como prioridade. Aí eu coloquei a palavra vida no coração maior. Vida, porque tudo começa e tudo conspira para a vida. Nós estamos sempre buscando ter uma vida saudável, ou pelo menos tentando buscar uma vida saudável, uma vida que valha a pena ser vivida, como fala o grande Cortella. E aí, dentro da vida,
a gente tem aspectos relevantes, como a saúde, a família, a paz interior, porque você está em paz, praticamente você está no oásis, você está no paraíso singular. A paz, ela não tem preço, ela tem valor, não é? Coloquei também a delicadeza. Me veio de pronto a delicadeza. Mas por que a delicadeza? Porque a gente entende que, na velocidade que as coisas estão acontecendo, em alguns momentos, a gente segue no piloto automático. Não sei vocês. Dá para ouvir, Carla? A gente vai seguindo no piloto automático. E isso é deveras preocupante. Haja vista alguns acontecimentos mais nevrálgicos e que as pessoas ficam ávidas em tentar filmar para postar logo aquele acontecimento, e muitas vezes até um acontecimento trágico, né, nevrálgico, mas para ser o primeiro a postar, como foi o caso do avião, como foi o caso também, N casos que acontecem no cotidiano, que a pessoa esquece a delicadeza, esquece também a empatia, não é? E se fosse comigo? Se acontecesse comigo aquela situação? Eu gostaria dessa exposição, eu gostaria de estar assim, dessa forma vista. Então, esse mundo de agora, muitas vezes, tem atrapalhado também as nossas emoções primárias. As nossas emoções que nos acompanham desde sempre, né? Desde nossos ancestrais. Porque é um mundo de pressa, é um mundo de velocidade, é um mundo de muita informação. E às vezes a informação ela vem contaminada. Então, como é que eu consigo filtrar tudo isso para que eu volte a minha atenção para o que de fato é relevante? E naquele contexto da dinâmica de grupo ontem, eu falei dos sentimentos, do amor, da delicadeza, do lazer, porque assim, o afeto, né? O trabalho, claro que sim. Sem o seu trabalho, o homem não tem honra e não dá para ser feliz sem ele. Então, são questões que envolvem todos os aspectos comportamentais que dão sentido às nossas vidas, mas que em meio a essa turbulência toda, às vezes, alguns de nós se deixam levar. E a sensibilidade, e a delicadeza, e os sentimentos de acolhimento, de reciprocidade, de empatia, eles ficam no plano subliminar. E aí, então, a gente passa a perder as características humanas, que é justamente do acolhimento, do prazer, do cuidado, do zelo. Então, ontem cada um de nós fez seus coraçõezinhos ou os seus círculos e foi dado um espaço no segundo momento para comentar sobre o que cada um de nós colocou e a relevância daquele sentimento, daquele afeto no contexto da dinâmica. E é claro que estava cada um num espaço físico diferente e, logicamente, ninguém copiou a ideia do outro porque fizemos com um tempo cronometrado e após fazermos, não ficamos mais com os lápis nem com as canetas em mãos. Aguardamos só o próximo momento para verificar a quantas anda ou como é que cada um iria expressar as palavras-chave da sua folha. Então, a palavra saúde, praticamente dos 9 participantes, foi contemplada com os 9 desenhos. Saúde, né, foi muito valorizado e a questão também da empatia. Saúde e empatia quase que foi unânime. A família veio numa proporção menor, mas veio, né? Porque hoje a gente tem dedicado muito tempo para outras questões, a encontros de outra ordem, e o sentido da família, como era visto até anos atrás. Boa tarde, bem-vinda então, minha querida. Estamos aqui comentando a dinâmica de ontem, acerca da folhinha de papel em branco, e que cada um de nós colocou algumas palavras-chave para depois comentar sobre elas. Então, família veio também, foi comentada também, mas não no sentido assim tão primordial quanto a saúde. E aí eu me pergunto, né? Essas características, esses fenômenos, esses sentimentos e essas emoções,
deveriam estar, sim, atreladas à existência de cada um de nós. Porque, assim, uma vida com saúde, uma vida com propósito, com momentos também para o lazer, uma vida com a nossa família, conosco, nos encontrando, saboreando aqueles instantes, comentando sobre isso, oxigena a nossa alma, oxigena, né? A nossa respiração fica mais leve, a gente se sente mais congruente, mais acolhida e é um bálsamo para qualquer experiência, digamos assim, do cotidiano. Os sentimentos. Quais sentimentos perpassam ou quais sentimentos estão acontecendo diretamente no meu pensamento? Quais os sentimentos que vêm à minha mente quando eu me proponho a fazer um trabalho em equipe, por exemplo? O que é que prevalece? O que é que se destaca na minha relação com o outro? E mais, na minha forma de trabalho, quais sentimentos que eu passo para os meus clientes? É importante que nós também pensemos sobre isso. A minha relação com o outro é uma relação que aproxima? É uma relação que convida para o encontro? Ou uma relação muito automática que minha expressão fala, eu quero me livrar, eu quero concluir, quero sair desse encontro, desse aqui, desse agora. Eu sinto que no meu caso, particularmente falando, Cérlica, eu sinto que quando a gente começa um grupo de estudo presencial ou online, a questão da sensibilidade, do acolhimento, da escuta plena e da atenção plena existe, porque é dentro de mim que reside também esse tipo de comportamento. Eu até gostaria também do feedback de alguns que trabalharam comigo na condição de formandos para sentir qual que é a vibe. Porque eu entendo que muita gente tecnicamente está pronta, muito pronta e faz trabalhos extraordinários. Mas se você não coloca no seu trabalho, se você não introduz o afeto, automaticamente o trabalho vai ficar um trabalho fragmentado. Um trabalho que foi feito, você cumpriu a sua missão, mas você não entrou com a sua emoção, sabe? E a emoção, e os olhos nos olhos, e o tom de voz, e a prontidão, e a acuidade auditiva, e a sensibilidade para o encontro são aspectos extremamente relevantes e que não podem, em momento algum, em condição alguma, ficar no plano secundário. Não dá a devida atenção. Isso me remota a um evento que participamos há pouco tempo na área de recursos humanos, um evento de grande porte, que a questão de um dos palestrantes ter chegado em cima da hora, ele não teve o cuidado e a sensibilidade de cumprimentar as pessoas que ali já estavam o aguardando. Então ele foi no automático, naquele desespero, a mala caiu e aí fez a sua fala, uma fala até meio ansiosa por sinal, mas não deu assim a percepção para a gente, enquanto espectador, para boa parte de nós, o envolvimento. Veio já atrasado, veio no automático, queria passar o recado, mas não colocou a alma no seu recado. E aí fica evidente para quem está assistindo, porque a alma é uma característica tão complexa e tão necessária nas relações humanas, presencial ou mesmo virtual, mas que você consiga alcançar a alma do outro que está com você. Vamos embora nessa, Igor. Boa tarde, meu querido. Estamos aqui rememorando o evento de ontem, só para recapitular, que foi a questão de uma dinâmica de grupo online, Igor. E o quanto a gente pôde trabalhar e entender as emoções que estavam presentes em cada um de nós, em vários estados distintos, aqui do Nordeste e também uma pessoa de São Paulo. Tu estás com disponibilidade agora, Igor? Papel e caneta aí fácil, para a gente fazer uma troca aqui bem legal? Pode ser? Se tiver, você diz ok e a gente faz agora esse momento também do que aconteceu ontem. E é isso, sabe? Então a gente vê que as características, eu fico no aguardo, viu, Igor? Que as características mais elementares do ser humano, elas estão ficando mascaradas. Mascaradas por pressões externas e por pressões também internas. De modo que eu entendo muitas vezes que, agora, né, época de carnaval,
As pessoas não vestem máscaras. As pessoas tiram as máscaras e mostram de fato quem realmente são. Aí tudo que a pessoa guarda o ano todo, muito contida, muito reservado, muito polido, no carnaval libera geral e de repente você se mostra, você que eu falo, algumas pessoas se mostram na sua essência nesses 4 dias de festa, né? O carnaval, o carnavale, a festa da carne. Então a gente está vendo que o mundo de agora tem uma pegada muito veloz, é tudo para ontem, é tudo muito rápido. E a gente às vezes conversa com alguém da família pela tela, né? Do celular. Cadê ele? Estava aqui agora. Você conversa às vezes com o irmão, com um parente, ele está na sala, você está na cozinha e você conversa. Querido, e aí? Você já jantou? Não, vamos jantar juntos? Tá bom, espera um pouquinho, estou terminando aqui uma live. Então, assim, a coisa está automatizada a ponto de nos adoecer. Alguém fala, mas Sérgio, não dá certo dinâmica de grupo online. Gente, dá muito certo. Desde que haja nas partes envolvidas o interesse genuíno, não é? Como eu menciono sempre aqui nas minhas falas, nos grupos com as empresas, desde que haja um modelo AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Se há o interesse genuíno, se há a atenção, se há o desejo de estar com o outro, e se eu estou com toda a minha disponibilidade interior para estar com o outro, até pela telinha eu consigo alcançar o outro, bem como também o outro consegue me alcançar. Então, nessa dinâmica de ontem à tarde, com essas pessoas, que cada uma colocou aspectos relevantes, né, que estava vindo na sua mente naquele momento, e depois foi dado espaço para falar sobre isso, nós conseguimos assim conteúdos riquíssimos, conseguimos umas trocas assim, conseguimos trocas de uma relevância, de uma potência de emoção muito alta, porque cada um de si estava interagindo com o outro, com a sua átma, com a sua alma, com o seu eu de verdade. Então, mesmo que nós precisemos trabalhar via online, reuniões Meet, reuniões Zoom, pelo Simpla, se você vai inteiro para essa reunião, se você vai com a sua alma, automaticamente, gente, o encontro acontece. Não tem mais, não vai existir um mundo mais sem a tecnologia. Não tem como você andar para trás e esperar a carta dos correios, não é? E chamar pelo seu nome, como aquela música menciona, quando o carteiro chegou, o meu nome gritou com a carta na mão. Então, assim, aquela emoção genuína de esperar o carteiro na tua casa, pelo menos na minha década, na minha época de infância, isso não existe mais. Tudo agora é mensagem pelo celular, muitas vezes por e-mail também, que ainda vigora. Então, assim, é um mundo que nos convida à robotização. E aí também isso repercute diretamente em quem? Diretamente em nossas crianças. Eu, como atendo crianças também, olá, meu querido, salve Machados, boa tarde, Dorival, bem-vindo. E aí eu entendo também que esse mundo de agora, dessa velocidade frenética, a gente tem que estar conectado o tempo todo, a gente tem que estar a par das coisas, né? E ontem o que era absoluto, hoje não nos representa, é obsoleto. Essa correria toda, a gente vai sentindo que as emoções podem ficar extremamente contaminadas. E aí o seu referencial interno não fica mais em você. Você fica se baseando no que o outro postou, no que o outro comentou, no que é certo para ele ou para ela. E isso pode ser extremamente, como é, adoecedor. Quando a gente entra em contato com as emoções primárias, quando a gente entra em contato com o interesse genuíno pelo outro, aí abre espaço também para que o outro consiga dar o melhor de si na sua singularidade, na sua inteireza, na sua forma de existir. Isso é que eu acho fantástico. Isso também me remete, Carla e Igor, à questão da tendência atualizante, né? Existe em nós uma tendência para buscar o belo, o bom, a saúde e a vida. Isso desde sempre, né, Cláudio? A tendência atualizante é uma característica própria que o meu grande guru, Carl Rogers, ele mencionava na década de 70.
existe uma tendência no organismo vivo à atualização, ou seja, a pulsão de vida, ela está sempre presente. E aí ele exemplificou naquele contexto a situação de uma batata inglesa colocada na gaveta da geladeira. E ele viu então que em condições totalmente adversas, a batata inglesa, não é isso, Dorival? Totalmente adversa, na gaveta, no frio, sem o calor do sol, sem fazer a fotossíntese, ela germinava. Uma situação totalmente contrária à vida, mas ela brotava, ela germinava. E isso é que é legal. Isso é que é interessante, porque essa tendência atualizante existe em mim, existe em você, existe em cada um de nós, tá? O belo, a vida, o extraordinário existe em cada um de nós. Agora, o preocupante é que a gente não está conseguindo viver essa essência. Isso é muito preocupante. Lá no consultório eu observo crianças com TDAH num nível elevado, crianças com dificuldade extrema de concentração, crianças que desenham rabiscos ou então figuras de cunho agressivo, de cunho tóxico, porque estamos desarrumados emocionalmente e também neurologicamente. Quais de nós tem reservado tempo para momentos bons? Quais de nós tiram a tarde para cuidar de si? Ou ir à praia, ou ir a uma praça, ou ao campo, ou não fazer nada, observar se as nuvens têm algum desenho, olhar para o céu. Quais de nós têm olhado para o céu, gente, nessa vida tão automatizada? Quais de nós têm reservado tempo para os encontros legais entre amigos, para conversar coisas do cotidiano e para deixar a alma mais leve, não é? Talvez poucos de nós. Então, eu entendo que se existe interesse genuíno, se há de fato uma conexão entre as pessoas e se tem todo esse propósito de reflexão sobre as questões da vida, sentimentos, emoções, a gente pode sim e a gente consegue fazer através de uma tela de computador. Não tem problema algum. Entrando agora aqui e agora, que é a forma também de eu entender, a vida é o aqui e o agora. Claro que temos uma história, temos um passado, não é? E isso aí me faz quem sou hoje, mas na medida que eu reverencio só unicamente o passado e os meus traumas, eu deixo de existir no contexto da minha vida de agora, do hoje, do aqui e do agora. Eu sou bem fenomenológica também, sabe? Temos traumas, quais de nós não os tem, mas se eu valorizo o trauma, eu não permito que a grandeza desse momento seja vivida em sua extensão. E isso é muito importante. Então, nesse sentido, a gente entende que essa conexão com nossas emoções, ela não pode ficar, por hipótese alguma, em segundo plano. Ou pior, não pode ficar congelada. Precisamos reservar um tempo para a gente. Precisamos reservar um tempo para entrar em contato com a nossa respiração, com a nossa percepção, com os nossos pensamentos, que eles andam muito adoecidos. Haja vista essa questão mesmo da psicologia clínica, sabemos nós, não é? Que a coisa não tá. Oi, Érica! Bem-vinda, Érica! Que bom que você valoriza o aqui e o agora. Se você puder dispor nesse momento de um papel e de uma caneta, eu te convido para uma dinâmica agora, se você tiver essa disponibilidade. Muito prazer, Érica. Bem-vinda. Se tiver um papelzinho, uma folha em branco, alguns lápis, giz de cera, a gente pode também tentar fazer esse momento da dinâmica baseado aqui no aqui e agora, tá? Aí você me responde. E então, assim, as coisas ficam mais leves quando você consegue, apesar de toda essa turbulência, não se perder da sua essência, né? Essa frase aqui agora e hoje, sim. Ah, que bom, então. Então, você tem o lápisinho e o papel disponível, que a gente começa agora. E que bom que você surgiu nesse momento, nesse processo, viu? A tendência atualizante, que eu falei poucos instantes atrás, não é? O encontro,
a capacidade de você interagir com pessoas que até então você não as conhecia e fazer fenômenos e acontecer momentos extraordinários. Caneta e papel. Ah, tá de viagem. Entendi. Mas você pode entrar rapidinho e falar como é que você encara, como é que tem vivido as emoções nesse momento de tanta turbulência? Que se puder, eu dou uma recapitulada na questão da dinâmica de grupo ontem, sobre isso aqui. Se você puder, ou já está a caminho da viagem. Porque é isso, minha gente. Não é? A gente não pode, de jeito algum, entender que, como agora é um mundo novo, de várias formas, a gente perca a nossa delicadeza. Coloquei aqui ontem também delicadeza, né? A nossa leveza ante esse automatismo, essas questões todas. Então eu vou te chamar, beleza? Eu vou te chamar e a gente entra aqui para bater um plazinho bem rápido. Gratidão, viu, Érica? Até os nomes são parecidos, né? Eu vou te chamar. Só um minuto. E que bom, né? E aí vamos ver. Pronto. Eu te passei o convite, aí você aceita e a gente bate um papo aqui legal. Oi! Olá, boa tarde, bem-vinda. Oi! Boa tarde. Olha que eu tava deitada. Olha, mas tá de viagem já, é? Não, só amanhã. Tô em Cerejeiras, Rondônia, na casa de uma amiga. Eu tô toda descabelada, mas eu não tô nem aí. É o aqui e o agora e o hoje. É o aqui e o agora e o hoje. Que legal, que legal. Tá de passeio aí pra Rondônia, é? Em Rondônia? Eu tô a trabalho. Sim. Tô a trabalho. Sim. Tu trabalhas em qual área? Eu trabalho com vendas, com cosméticos, sou apaixonada. Ah, que Só tô coisa arrepiada. boa. Não, sem problema, sem problema. O meu tá meio azulado porque, ó, deu um jeitinho ontem. Aí, o que é que te fez, assim, colocar esse... Eu acho que caiu, não foi a conexão? Rondônia, olha só. Né? Então, a gente vê que, de repente, as coisas acontecem numa velocidade extrema, absurda, e a gente consegue contactar pessoas do planeta todo. E aí, então, eu tenho esse cuidado, tá, gente? Eu tenho esse cuidado para que essas questões mais complexas e mais pertinentes ao humano, elas não fiquem em desuso ou elas não passem para um segundo plano. Eu tenho o maior cuidado quanto a isso e reverencio muito os encontros presenciais com minha família, com os meus clientes, né? Com os meus parceiros de trabalho também, aqui em Pernambuco, que eu falo de Pernambuco, Olinda, mas também reverencio toda forma de conexão das pessoas, tá? A conexão presencial, que sempre será a mais interessante, porque nada se compara ao encontro presencial, mas em contrapartida, a gente não pode negligenciar os encontros virtuais e os presentes que a vida traz para a vida da gente, né? Então, nesse sentido, a tendência atualizante do Carl Rogers é um aspecto que eu tenho muita identificação desde a época da faculdade e acredito sim que existe em nós toda essa propulsão, toda essa propensão para o bem, para a felicidade, para a realização pessoal. Isso existe já latente em nós. Agora, pela jornada, pelo trilhar da nossa história, talvez fique no meio do caminho comprometido e aí então, eu acho interessante também um processo psicoterápico, um processo de você buscar o seu autoconhecimento. Não é, Érica? Porque se você está alinhado com os teus sentimentos, com tuas emoções, está alinhado com a tua existência, claro que a vida fica mais saborosa. Óbvio que tudo fica mais interessante. Se você está com sua alma, com sua átma, gente, cada dia é mais um motivo para ser um grande dia. A inspiração acontece, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as doenças emocionais estão aí, estão acometendo crianças, adolescentes e adultos, infelizmente, até chegando a situações bem trágicas. E a proposta de nós, enquanto cuidadores da saúde emocional, uns dos outros, não é? Que a gente possa contribuir
para que o outro alcance um mínimo de estabilidade e tranquilidade emocional. Ai, que bom então, Érica. Que bom, eu compreendo. Pronto, Sarinha. Vamos lá então, Sarinha. A gente está falando aqui das questões, das emoções e dos sentimentos que a gente tem vivenciado nesses novos tempos, né? E aí a gente sabe que isso veio para ficar e automaticamente a demanda é muito grande. Temos que ter essa tranquilidade de que não iremos agradar a todos e está tudo bem, mas que também entendamos que aqueles que se importam conosco virão até nós. Então, mais uma vez, eu reforço que os encontros que a gente tem feito pelo Meet e pelo Simpla, trabalhando as emoções, trabalhando a congruência, trabalhando a tendência atualizante, eles têm gerado muitos frutos, porque cada um de nós vem com a sua inteireza e os outros também abraçam essa inteireza. E isso é legal, tá? Então, que o mundo moderno não nos afaste de nós. Essa é a questão mais relevante. Acredito que, apesar de tudo isso aí, nós precisamos priorizar a singularidade, priorizar o acolhimento, a delicadeza, a vida, a fé, os amigos, o trabalho, os sentimentos, a empatia, os momentos de lazer. Nesse momento tem um Bem-TV cantando para mim. Olha que honra, olha que gratidão que eu preciso, né, oferecer ao universo. Está aí cantando para mim, tá? E é final de tarde já, praticamente. E que a gente possa manter essa congruência para que aí, então, a nossa vida possa ser uma vida que valha a pena ser vivida. Do contrário, a gente vai apenas sobreviver. Sobreviver, cara crachá. E essa emoção e essa inspiração para o dia e para a vida, né, ser feliz, pode ficar apagada. Não é esse o propósito, tá? Então, carpe diem, aproveitem o dia, aproveitem a família, os momentos com a família, os amigos, aproveitem o lazer, aproveitem a natureza, aproveitem estar com você, porque é importantíssimo esse gostar de estar com a gente, não é? Se nós temos alguém como companheiro, como namorado, como marido, os filhos, mas são pessoas que estão conosco numa etapa longa ou numa etapa curta de nossas vidas. A única pessoa que vai estar comigo por toda a minha existência serei eu mesma. E como é que é a minha relação comigo? Como é que eu me sinto estando eu e eu mesma? Eu gosto de estar comigo, eu cuido de mim, eu valorizo, eu gosto da minha companhia, do meu aspecto físico, eu cuido de mim. O autocuidado é um fenômeno interessante porque ele vai dizer que você está se amando, você está conectada com sua essência. Sarinha, comenta aí para que mais vidas sejam alcançadas, não é? Que coisa linda, que gratidão, muita gratidão. Então, gente, essa autenticidade, essa congruência, independente do cabelo, viu, Érica? Cabelo, a coisa é muito rápida, a coisa é muito... Mas se você consegue alcançar a essência do outro, né? Você consegue alcançar a átima do outro, a alma do outro, aí as portas se abrem. Congruência, delicadeza, sensibilidade, autenticidade sempre, porque às vezes fala que me ama, mas só quer da boca para fora, não é? E na verdade a prática não acontece, a inteireza não acontece. Então a gente pode entender que, na minha compreensão, Cérlica, eu entendo que não tem por que ter máscaras, não é? A gente tem que buscar a nossa autenticidade sempre, logicamente, como a festa agora convida ao encontro, ao carnaval e tudo mais, mas com ainda aqueles critérios de cuidados que a gente não sabe sobre a micropartícula, ninguém sabe nada sobre aquilo ali. Então, a gente vai seguindo. Indaiatuba, bem-vinda! Que coisa boa! Chegue cá! Chegue cá! A gente está falando aqui da congruência, apesar de, né?
congruência, leveza, autenticidade, singularidade, ousadia, delicadeza, não é? Não é por estar através de uma tela que você não pode passar suas emoções. Não é isso. É porque a gente está vendo que a tecnologia é uma ferramenta que, inclusive, ajuda sobremaneira em várias situações, mas que, de qualquer forma, a gente, às vezes, negligencia, né? Então, em relação à dinâmica de grupo ontem, feita online, ela trouxe resultados extremamente satisfatórios para cada um dos participantes. Foi maravilhosa essa reunião online. Foi quase que uma sessão de terapia online, tá? E teve resultados muito bons, substanciais, porque a gente vê que se você tem essa autenticidade, essa congruência, esse interesse pelo outro, né? A ida, atenção, interesse, desejo e ação, não é uma tela de computador, não é uma tela de telefone que vai descaracterizar a sua intenção. Não é, de jeito algum. A gente está aqui trocando, aprendendo, ensinando, como eu sempre falo, a vida acontece no gerúndio, aprendendo, ensinando, ouvindo, falando, amando, chorando, sonhando, conhecendo, descobrindo, né? Tudo no gerúndio. E a gente vai caminhando e seguindo e buscando sempre estar coadunada com o nosso propósito. Quem sou eu, o que me faz bem, como é que eu gerencio minhas emoções, quem está comigo na jornada, na trilha da minha vida. E a gente vai seguindo, né, Érica? Assim que você voltar de viagem, a gente marca uma conversinha, ou por telefone, que eu te passo aqui no direct, tá bom? Ou a gente vai marcar também um horário aqui para que a gente troque mais, para a gente se conhecer mais, porque o mundo agora é das conexões. Chegou minha linda e amada amiga, nossa, uma referência para mim. Deve estar na correria também. Mas se não tiver na correria, Ana Cláudia, linda Ana Cláudia, você pode entrar rapidinho aqui comigo. Poderia ser? Para falar como é que está o teu mundo de agora nessa correria, ainda mais que a demanda dela é extremamente extenuante. Pode entrar, Ana? Artista ou autista, acompanha, tá, Érica? A página da minha amiga é fabulosa. Nossa, ela sempre está nos engrandecendo com seu conhecimento, com sua experiência e com a sua congruência. Deixa eu ver se ela está podendo falar agora. Ana Cláudia. Vamos lá. Aninha, vê se tu consegue entrar. Eu sei que a correria deve estar grande aí, mas a gente está falando da congruência e de quanto as coisas podem acontecer no mundo virtual que dê para outra pessoa, né, para o receptor, uma veracidade. Entendeu? O quanto isso é importante, que a gente tenha essa congruência, essa inteireza para que o outro consiga alcançar a nossa mensagem, não é? Porque existe todo um processo do emissor até chegar ao receptor. Então, se você está na sua congruência, não tem como chegar distorcido no receptor. E talvez chegue distorcido se o receptor não tiver incongruência com o que ele fala, com o que ele diz. Olá! Estamos aí. Boa tarde, minha grande amiga. Exemplo de Fortaleza. Boa tarde, boa tarde. Como é que está o tempo por aí agora? Eu acho que é o sinal, gente. Não tem problema. Aqui em Olinda, Pernambuco, deu uma chuvada hoje pela manhã, mas agora está tudo tranquilo, está tudo bem. Vamos ver aqui. Biel, meu amor. E aí, Biel? Já cantou hoje, Gabriel? Estava cantando hoje, Ana? Tá. Cantou. Ó, tá cantando. Muito bom, Biel. Um beijo, Biel. Então, artista autista, fizemos aqui um livrinho muito legal. Mostra pra Célica, que gente. serve, olha, Sim. para adquirirem. Os que conseguem ler e os que não conseguem ler vão fazer do mesmo jeito. Então, o livro que traz muita coisa boa, desenhando e escrevendo. Se a criança não consegue desenhar e escrever, eles podem
fazer as atividades. Ai, que coisa boa, né? Acho que a conexão caiu. O trabalho da Ana é fabuloso, gente. Artista, underline ou underline autista. E ela conta toda a trajetória dela nesse formato, entendeu? Que ela experiencia isso diariamente. Não é, Ana? Oi. E aí o livro já está praticamente sendo finalizado, né? O livro. Ele vai dar continuidade. Eu vou dar continuidade a ele aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Certo. Eu vou dar continuidade a ele e puxando aqui a linguagem dos sinais. Porque a gente aqui, quando a criança não consegue desenhar ou escrever, eu dou dica de quebra-cabeça que ele possa fazer, do brinquedo preferido que possa ser trabalhado, das atividades do dia a dia. A criança não fica sem atividade, ela vai estar inserida, incluída nessas atividades. Então ele vai estar o tempo todo sendo estimulado. A ideia Que é essa. maravilha. E aí o que é que te inspirou a fazer esse livro, Ana? Acho que é a conexão, né? Mas a gente vai perseverando. Porque a história de Ana, eu sugiro que vocês acompanhem, tá, gente? Artista, underline, autista. Ela fala de uma experiência que ela própria vive, né, com um adolescente, com um filho adolescente, e que ela está com metodologia muito legal, muito inovadora para acompanhar a criança ou adolescente com TEA e também os neurotípicos, tá? Um trabalho lindo da nossa amiga, e que nessa correria, a demanda lá não é pequena, é grande, ela está nesse movimento todo, né, agora à tarde, e em breve já vai lançar o segundo e-book, que trabalha a questão mesmo da atenção plena, da contextualização, né, Ana? A inspiração, ela vem justamente da ideia de que temos que criar, temos que mudar e transformar. É o sentido de transformação de ideias, né? Sim, né? E ela experienciando isso como mãe também, né? Porque ela pode até explicar depois para a gente como é que tudo aconteceu e como é que ela conseguiu levar adiante essa ideia que está pegando uma proporção maior, porque vai ser também, vai ter também a adesão das escolas convencionais e as escolas também que trabalham com adolescentes e crianças TEA. Então, isso aí é bem interessante. Deixa eu ver aqui, acho que a conexão caiu, mas a gente marca um outro momento com a Ana Cláudia, que, por favor, gente, acompanha artista, underline ou underline autista, tá? Ela tem toda essa experiência, essa bagagem, esse domínio, porque ela tem também uma criança, um adolescente com TEA. E a gente vai galgando novos degraus nesse sentido, tá? De troca de experiências e troca de conhecimentos, porque isso é que é interessante na tecnologia. Vamos abrir espaço para o nosso saber e compartilhar os outros saberes. Isso aqui é muito relevante, né? A gente não vai apenas jogar a conversa fora, a gente vai focar em assuntos que dizem respeito a vários de nós e que a gente pode contribuir uns com os outros para que a vida fique mais colorida e etc e tal. E aí, Leandro, tudo bem? Olá, boa tarde, Manuel. Estamos aqui a falar da congruência, da autenticidade, das dinâmicas de grupo que acontecem via online, tá? Nesse formato mesmo de conexão com outros estados, com outros colegas, e quão valiosa é essa experiência desde que nós estejamos interessados nesse encontro genuíno, nesse formato assim, mais tecnológico, mas que dá resultados, dá mesmo. Inclusive, como eu trabalho na área clínica, eu sou psicóloga clínica e também organizacional, nós também entrevistamos os candidatos de processos seletivos via web. Pronto, tinha recebido a ligação, não é isso, Érica? Se você quiser, a gente tenta mais uma vez, não tem problema algum, e a gente vai trabalhando a nossa congruência e a nossa vontade, a nossa inteireza, não é? Que isso é que é legal. E cada um de nós é cada um de nós, não tem ninguém igual a ninguém, não é? Então, trabalhar a inteireza, trabalhar a autoestima, trabalhar o autoamor, a gente vai... Wesley, vamos lá então, querido. Nossa,
quanto tempo, né? Que foi meu aluno. Que maravilha, que maravilha. Então é isso aí, gente. Apesar da telinha, a gente não vai se distanciar uns dos outros, não. Muito pelo contrário, a gente vai descobrir como alcançar, né, o outro nesse novo mundo novo, desde que nós tenhamos sempre conosco a Aida, a atenção, o interesse, o desejo e a ação. E aí tudo fica melhor, tudo fica mais colorido. Wesley, um forte abraço, você foi papai, né? Que bom. E novas experiências vão acontecendo, porque o viver é justamente o misturar esses ingredientes todos para que a gente consiga fazer uma vida legal e para o dia nascer feliz. E é isso aí. Mais tarde eu acho que eu falo com a Ana Cláudia, que ela deve estar com uma demanda enorme agora à tarde, e a gente pode conversar também com mais tranquilidade no final do dia, tá bom? Boa tarde a todos, ótimo início de semana, e vamos seguindo nessa experiência mágica chamada vida, e que não sabemos de quase nada, mas que estamos dispostos a aprender. Isso muda todo o contexto e dá muito mais sentido. E boa tarde a todos, gratidão e até breve, gente. Ótima semana.